para o canal A Fantástica Ciência e espero que você curta, se inscreva no canal, ativa o sininho para que todas as vezes possa ser notificado por mais vídeos. Legal? Bom, hoje nós vamos falar e aprender sobre ondas eletromagnéticas, o eletromagnetismo. Como vocês podem ver, o tema é um tema bastante peculiar, né? O que é eletromagnetismo? Onde a gente encontra o eletromagnetismo? E o que é magnetismo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que tudo à nossa volta tem magnetismo, né? E principalmente se chamarmos ou falarmos de um exemplo como o ímã. O ímã, ele é um magneto, um magnetismo, né? Ele é uma pedra de magnetismo. E o que é esse magnetismo? Ele se descreve por um campo chamado campo magnético, que se houver oscilações, pode ser campo elétrico ou campo magnético. E aí nós vamos entender através dessa aula, desse vídeo, o que é eletromagnetismo. Com certeza você já brincou muito com ímã durante a vida, né? Ou talvez trabalhe com ímã, por que não dizer, né? Um exemplo importante e interessante, nas caixas de som, por exemplo, lá existe ímã. Um ímã bem forte, né? E ele é muito importante. Nós vamos entender aqui qual é a importância do ímã, né? Do magnetismo aí. Mas aí nesse caso aqui, nós vamos falar sobre ondas eletromagnéticas, né? Eletro vem de eletricidade e magnéticas vem de magnetismo. E ondas, nós podemos citar aí vários tipos de ondas, como onda de som, ondas de luz, micro-ondas, milhões, vários tipos de micro-ondas, tá? De ondas, né? Então, vamos lá. O que são ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas são oscilação, ou melhor, são oscilações de campos elétricos e magnéticos que se propaga no vácuo exatamente na velocidade da luz. Por se tratarem de fenômenos da natureza ondulatória, as ondas eletromagnéticas podem sofrer reflexão, refração, interferências, polarização e difração, né? Então, as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo e exatamente na velocidade da luz, e ela pode conter o campo magnético ou campo elétrico. Isso, como aqui a gente pode ver, vai depender aí da oscilação dessa onda. Como que nesse caso, nós vamos ver no exemplo, no slide posterior, que essa oscilação, ela é, no caso do campo magnético, ela é perpendicular ao plano, tá? Vamos ver, por exemplo, aí ó, essas ondas surgem quando um campo elétrico sofre alguma oscilação periódica em sua intensidade, produzindo um campo magnético. Olha só, se o campo elétrico oscila, ele produz um campo magnético. Se for ao contrário, e o campo magnético oscilar, então surgirá um campo elétrico. É através daí que consegue se identificar a eletricidade, tá? Existem lugares e países que utilizam a forma de eletricidade por vibrações, né? No caso, nós aqui no Brasil utilizamos através da água, né? Ou da energia nuclear, também é um exemplo. A propagação da onda ocorre na direção perpendicular ao plano formado pelo campo elétrico ou magnético. Vou pegar um exemplo
Vamos supor que... Vou desmontar ele aqui, o celular, e vou retirar a bateria. Vamos supor que a bateria, tá? A bateria do celular, ela fosse um ímã. E o que acontece? Nós temos a carga, o lado positivo e negativo, norte e sul. No ímã é o norte e sul, que o norte é o positivo e o sul é o negativo, certo? Vamos lá. Ali diz que a propagação da onda ocorre na direção perpendicular ao plano formado. Supondo que aqui é o ímã e aqui vai formar um campo magnético ou campo elétrico. O que vai ocorrer? Quando for formado, ele vai formar exatamente na direção do plano. Vamos supor que aqui no caso ela está deitada, certo? Então essa oscilação vai partir circularmente exatamente por onde ela forma. Vai formar um campo em todo ele, tá? Vamos supor, dividir ao meio aqui e aqui desse lado e desse lado formará um campo magnético. Vamos supor que as minhas mãos aqui, junto dos dedos aqui, ó, sejam os campos, tá? E aí, quando ela oscilar, nós vamos ter aqui a oscilação, ó, tá? É um exemplo que a gente pode ter de oscilações, tá? Por exemplo, como vocês podem ver aqui no plano, no caso onde Maxwell foi quem desenvolveu a teoria do eletromagnetismo, tá? No próximo vídeo posso trazer detalhes mais a fundo a respeito de Maxwell, tá? E outros que foram importantes para o desenvolvimento, descobrimento de novas ondas eletromagnéticas. Porque, embora tenha sido ele quem criou a teoria, ao longo do tempo foi se comprovando por outros físicos, tá? E aí, ó, como vocês podem ver, temos uma esfera. No caso, eu estava usando a bateria aqui como um exemplo de formação de campo magnético. E aqui nós temos uma esfera. Lembra que o slide disse que o campo magnético ele é formado perpendicularmente ao plano. Supomos que essa esfera é o nosso planeta Terra. E essas argolas que estão ao lado são na borda, do lado de fora, são as oscilações de campos magnéticos e elétricos. Como vocês podem ver aqui, ó, aqui existe uma onda, uma oscilação, uma argola um pouco mais clara e mais alta. Supondo que essa daqui seja o campo magnético, ela oscilou. Então o que vai surgir? O campo elétrico. Se houver a oscilação do campo elétrico, vai surgir um campo magnético, certo? Isso é o que vai ocorrer. O campo magnético são esses círculos que saem da esfera, representado na figura acima, ou no caso no slide anterior. E essas cargas elétricas vão ser representadas por duas letras, tá? Dois algarismos aí que eu costumeiramente chamo de vetor. Tá? Eu não coloquei ali o símbolo de vetor em cima, mas podemos chamar de vetores, porque se ele é perpendicular, né, ele tem uma certa direção e tem sentidos. Então podemos chamar aí de vetores. No caso o campo elétrico, ele tem uma carga que se chama carga elétrica, tá? No caso a energia elétrica, a carga elétrica, tá? A carga positiva ou negativa e etc. E essa carga vai ser representada pela letra E. O campo magnético aqui no Brasil é representado pela letra B, mas em alguns outros países é representada pela letra M. Tanto que
depois aí eu posso até mostrar para vocês como que é a fórmula matemática nesse caso aqui, para que a gente possa entender como que, porque essas diferenças, porque é um padrão que se é adotado, tá? É um padrão adotado naquele lugar ou naquela situação. Quando existe o campo magnético, a oscilação, ele faz surgir um campo elétrico, ou seja, a carga elétrica. Quando surge o campo elétrico, ou melhor, quando oscila o campo elétrico, aparece o campo magnético. Como podemos ver aqui o exemplo da onda, o campo elétrico variável faz aparecer um campo magnético. Olha só, nós temos aqui, né, uma representação gráfica de uma onda. Vamos dizer aqui que essa aqui é uma onda eletromagnética. E olhem só, vocês estão vendo aqui o A negativo e o A positivo, ou seja, em direção ao Y, tá? Em direção à frequência. É o tamanho, ou melhor, o comprimento dessa onda. Olha só, vamos supor que aqui onde está esse A negativo, vamos chamar ele de 0, tá? E A negativo, vou chamar ele de 0. E esse A aqui em cima, que é o positivo, vou chamar ele de 10, tá? Então, o que acontece aqui? Essa onda, ela vai iniciar em um determinado ponto, ela vai marcar a sua altura. Chegando ao ponto A, ela vai marcar exatamente o comprimento. No caso, a gente falou de 10, tá? 10 Hz, porque o comprimento de uma onda é medido em frequência, ou radiofrequência também, é frequência de onda. Frequência é o Hz, chamado em Hertz. E aí, ó, por exemplo, nós temos aqui uma equaçãozinha. Y igual a A, sim, sobre o comprimento, né, em função do tempo, mais a longitude, tá? Então o que acontece? Quando a onda atinge um ponto mais alto, chamamos ele de crista. Crista mesmo, tá? E essa crista nós vemos também em outros exemplos de ondas que mais para frente vamos citar. Quando essa frequência ela desce, essa parte aqui embaixo se chama de vale. E aí vai para o crista de novo, vale, etc. Quanto maior for a distância entre uma crista e a outra, maior será a frequência de onda, tá? Porém, se nós falarmos de som, quanto maior, menor é o som, tá? Quanto mais próxima, mais rápida, maior vai ser esse som, tá? Na luz a mesma coisa. Quanto maior a intensidade luminosa, maior a frequência de onda. Quanto menor, a mesma coisa. Quais são os tipos de ondas que temos? Nós temos os raios gamas, raios X, ultravioleta, luz, que é formada do espectro. Um detalhe, que a luz ela é formada pelo fóton, tá? É uma onda vinda do fóton. Uma curiosidade importante que podemos entender aqui: a luz ela só tem intensidade, tá? Intensidade luminosa, mas a luz não possui massa e ela é uma carga, ela é um átomo, né, uma partícula elementar do fóton. Mais para frente aí podemos falar sobre partículas elementares, que é bem importante e bem interessante. Infravermelho é uma onda também, um microfone, micro-ondas, ondas de TV e rádio, que
essas duas aí é utilizadas no rádio e na TV por radiofrequência, tá? E as ondas de telégrafo. Deixa eu ver aqui. Como vocês podem ver nesse gráfico, nós temos duas questões aqui. Olha só. Nós temos, que eu tinha falado naquela hora sobre a distância de uma crista para outra. Nós temos aqui, ó, a distância dessa crista para essa aqui, exatamente ao subir, né? Nós temos 3 centímetros. A altura, que é aonde ela chega até o limite que ela consegue atingir, nesse caso aqui do exemplo, é 1 centímetro. Tá legal. Se a onda, né, a crista da onda tem 3 centímetros de uma crista a outra crista, quanto tem o vale? O vale é a mesma distância. Se vocês repararem, ó, e comparar e medir, vocês vão ver que a distância de um vale para o outro é também 3 centímetros. Só que um detalhe, nós temos aí, porque a oscilação da onda, ela ocorre dessa forma e volta. Ela vai e volta. Imagine, por exemplo, olha, eu vou usar o fio aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Olhem só, temos aqui o fio, ele está esticado. Estou segurando em uma extremidade e na outra extremidade. Se eu começar a chacoalhar, ela vai formar ondas. Ondas vamos supor que essas ondas sejam o mesmo exemplo de ondas eletromagnéticas. Então olha só, ao eu chacoalhar para lá, essa onda, ela se forma da esquerda para a direita, mas ela também volta ao mesmo ponto. Então ela fica o tempo inteiro, né? Então é isso que acontece com a onda. E o comprimento, né, a altura dessa onda vai ser marcada aí por 1 centímetro, porque é aonde delimita o meio, né, exatamente o centro da formação da onda, tá? Ou seja, aqui nessa ponta é aonde ela está presa, e na outra ponta é aonde ela, vamos supor que esteja aqui é uma corda e alguém segurando, então a outra ponta é quem está segurando essa corda. Então ela vai oscilar, tá? Bom, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado e que aproveitem o conhecimento. E se vocês aí tiverem dúvida e quiserem acrescentar também alguma coisa, podem comentar aí, fazer o comentário. E vocês podem também fazer perguntas a respeito, né, de ondas eletromagnéticas. Por que o som às vezes ele aparece, de vez em quando ele aparece forte e às vezes fraco? Ou por que muitas vezes quando você está olhando para uma certa determinada luz, né, em uma certa distância, parece que ela tem uma certa cor e quando está mais próxima tem uma outra cor diferente? O que acontece aí? Se vocês tiverem essas dúvidas, podem comentar e eu vou pegar essas dúvidas e vou fazer aí um novo vídeo explicando a respeito disso. Legal? Espero que tenham gostado e até a próxima.